Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Bar História. Hoje temos a honra de entrevistar Arlene Clemesti, que é professora de História Árabe no Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. As pesquisas da professora Arlene se dedicam sobretudo aos conflitos do Oriente Médio e às relações entre o Brasil e o Oriente Médio. Ela também tem experiência em associações e organizações internacionais, tendo atuado entre 2005 e 2015 como representante da sociedade civil brasileira na United Nations International Coordinating Network for Palestine. Ela fundou e dirigiu, igualmente, o festival de cinema Images from the East. Ela está no FMG como convidada do 33º Simpósio Nacional de História, organizado pela Associação Nacional de História, a ANPU, onde participou de uma sessão dos diálogos contemporâneos intitulada Conflitos Árabe-Israelenses, Colonização, Genocídio e Apartheid. Em meio à sua produção bibliográfica, destacamos os livros Brasil e Oriente Médio, O Poder da Sociedade Civil, escrita em coautoria com Álvaro Vasconcelos e Feliciano de Sá Guimarães, publicado em 2018 pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, e Palestina, 1948-2008, publicado em 2008 pela editora iraniana DEFC. Nossa conversa se concentrará no livro Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, publicado originalmente em 1998 e cuja segunda edição foi lançada neste ano de 2025 pela Boitempo, e no artigo Karl Marx on the Jewish Question, publicado também em 2025 pela revista Science and Society. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui. Professora, é impossível começar nossa conversa por qualquer tema que não seja a guerra declarada por Israel à Palestina em outubro de 2023. Em suas intervenções públicas recentes, como no ensaio Pensar a Palestina após Gaza, uma breve historiografia da Nakba, publicada na revista Margem Esquerda em 2024, você não tem hesitado em qualificar as ações israelenses como um genocídio. Você poderia nos explicar as razões dessa sua convicção? E, na sua visão, de que forma as perspectivas históricas nos podem auxiliar a compreender o atual conflito e mesmo a denunciar as atrocidades que vêm sendo perpetradas? Felipe, o genocídio é um termo do âmbito do direito internacional. Ele está definido desde 1948 pela Convenção de Prevenção do Crime de Genocídio, né, da ONU, que é Prevenção e Combate ao Crime de Genocídio. E essa definição é muito clara nos seus artigos, né, nas suas... E ele diz claramente, entre eles, a vontade de alterar parcial ou totalmente a configuração étnica de um dado território. Isso está dado, está colocado. Um dos elementos mais difíceis para se comprovar um genocídio no direito internacional é o requisito de demonstrar a vontade, né, de cometer esse genocídio. E, no entanto, a gente sabe que nenhuma liderança, né, nenhum genocidário, né, nenhum genocida na história jamais registrou em ata a sua vontade de cometer um genocídio. Mas nesse genocídio, especificamente, acho que a gente encontra um dos maiores indícios. Quer dizer, são inúmeras declarações de ministros, lideranças, chefe de exército, ministro da Defesa israelenses anunciando que eles têm uma vontade de eliminar a população palestina, de tratá-los feito animal humano, de impedir o ingresso de qualquer comida, alimento, medicamento, ou seja, insumos necessários à vida, à sobrevivência na faixa de Gaza. Enfim, tem uma imensa um rol de declarações que comprovam, que demonstram essa vontade de alterar essa configuração étnica do território, eliminar, expulsar, tomar esse território para uma colonização sionista, né, israelense do território. Então, isso está dado. Se a Corte Internacional de Justiça, em última instância, ainda não emitiu, né, um parecer final, no entanto, já emitiu a opinião de que há um provável genocídio. E, havendo um provável genocídio, isso deveria ser, né, parado, impedido e tal. Então, do âmbito daquele que é o lugar apropriado para se definir o genocídio, que é o direito internacional, isso está bastante comprovado. Os maiores especialistas mundiais em genocídio, em holocausto, né, que é considerado a grande barbárie do século XX, né, o paradigma da barbárie do século XX, apesar de que isso tem o problema de que às vezes também torna exclusiva a barbárie no caso do genocídio judeu, quando tantos outros genocídios que acabam sendo esquecidos e ignorados, um pouco por causa dessa
dessa exclusividade, né, que se coloca em torno do genocídio judeu, lamentavelmente, seria bom se fosse o único, né? Não, queríamos que não fosse nenhum, que esse tampouco existisse, mas, enfim. No entanto, todos esses acadêmicos renomados que dedicaram suas vidas a trabalhar esse assunto reconhecem. Se você abre a página de um site chamado The Jerusalem Declaration, que é uma iniciativa de acadêmicos para traçar uma definição assim acadêmica, conceituada, né, de antissemitismo, né? Lá você encontra uma relação enorme de acadêmicos estudiosos do Holocausto, do genocídio, que hoje, se você procurar, corroboram essa ideia de que é um genocídio. Então, nesse sentido, quer dizer, o que falta para comprovar que se trata de um genocídio, né? Genocídio não se dá por número de mortos, não é isso que define um genocídio. Então, por mais que na história, na historiografia, o problema do termo genocídio, e ele tem problemas, o problema está principalmente na facilidade com que se instrumentaliza, com que se manobra, com que se nega genocídios que são genocídios, né? Com que se ignora muito os genocídios. Então, por mais que na história sejam sempre importante a gente desconfiar da utilização do termo e saber que ele carrega um certo poder, o poder daquele que está utilizando o termo, ele é um termo que tem uma definição no direito internacional. E aí eu incito realmente as pessoas a buscarem essa definição no direito internacional e olharem para si próprios as evidências do que temos hoje na faixa de Gaza, né? Há um território ali, a faixa de Gaza, onde mais de 90% das edificações já foram destruídas, né? Absolutamente destruídas. E a população está sendo negada alimento. O alimento é usado também como arma para eliminar a população. As pessoas estão morrendo de fome, de falta de medicamentos, de tratamento, não tem, há 2 anos quase que dura essa situação, não tem diálise que funciona, não tem operações que funcionem adequadamente, não tem anestesia, não tem antibióticos, etc. e tal. E isso não é derivado da guerra. Aí que está. Essa situação não é derivada, não é consequência de uma guerra. Essa situação é a intenção. Porque as comportas, as fronteiras, os fornecimentos são fechados por Israel. E, finalmente, fechando-se esse abastecimento da faixa de Gaza, que não é de agora, que vem de muito tempo, na verdade, desde a década de 80, que Israel conta e controla as calorias que entram na faixa de Gaza, e tem artigos sobre isso, por exemplo, Niv Gordon, um acadêmico israelense, hoje britânico, né, morando na Inglaterra, sobre inclusive publicado na Folha de São Paulo, um artigo dele. Pois bem, essa situação ela é histórica, ela não é de hoje, né? Esse estrangulamento, essa utilização da fome como arma de guerra, de controle, de subjugação, de eliminação, em última instância, pelo que a gente está vendo hoje. E hoje a gente vê ainda um grau além de perversidade nessa situação quando você analisa o que a agência, a chamada Fundação Humanitária de Gaza, controlada pelos Estados Unidos, está fazendo. Ou seja, essa fundação é ela que distribui farinha hoje na faixa de Gaza, não permite que nenhuma outra agência tradicional de direitos humanos, de assistência humanitária, etc. e tal, atue. Foram todas, né, eliminadas, colocadas de lado, impedidas de atuar. E essa agência, criada agora, muito recente, com pessoas que não são treinadas para essa função, junto com soldados israelenses e soldados americanos, estão usando ainda a distribuição de alimento para eliminar a população. Em cada momento de distribuição de alimentos são dezenas de mortos. As imagens que saem são realmente pavorosas, de pessoas engaioladas para receber alimento e levando tiro. Literalmente, como se fosse uma sádica vontade de tiro ao alvo nessas pessoas, né? E depois tem os relatos individuais, por exemplo, né, de mães que prometem para os filhos, não vou voltar lá, e vendo as crianças pequenas que não entendem o que está acontecendo, morrendo de fome, ela vai e não volta, né? Então, essa situação toda é espantoso que ainda haja quem duvide de que se trata de um genocídio. E, finalmente, queria só dizer o seguinte,
Poderia se chamar de massacre, poderia se chamar de limpeza étnica, tem muitos outros nomes que caberiam. A importância, e por isso a utilização do termo genocídio, por minha parte e tantos outros, é que classificá-lo e ter um reconhecimento de que há um genocídio tem uma implicação de culpabilização, responsabilização e consequência para quem comete esse crime, porque é um crime contra a humanidade. Ele é, digamos assim, a expressão mais pavorosa mais perversa do crime de agressão, né, tão bem tipificado na lei internacional. A segunda edição do seu livro Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, é lançada em um momento em que o genocídio palestino explicita, nas suas próprias palavras, uma crise profunda de consciência no judaísmo mundial. Essa crise poderia, ainda seguindo sua análise, colocar em xeque, ou ao menos criar algumas fissuras, nas perspectivas hegemônicas do sionismo. Na sua visão, como a análise da relação difícil entre o judaísmo e as esquerdas, tema do qual você também tratou no artigo publicado na revista Science and Society, a partir de uma releitura do famoso ensaio de Marx sobre a questão judaica, pode contribuir para a reconstrução de identidades judaicas dissidentes? Olha, sabe que isso foi algo que eu só percebi na segunda edição do livro, por causa do momento em que ela se coloca, em que essa edição se coloca, porque em 1998, quando eu lancei esse livro, e veja, a segunda edição ela não é exatamente igual à primeira, então tem 2 capítulos a mais, e tem um prefácio que justamente coloca o livro no contexto atual, né, situa o livro. Então, em 98, quando eu escrevi e publiquei esse livro, primeiro que eu era assim, muito jovem, né? Então, a minha inserção, né, dentro do mundo, ainda assim, pensando as questões, ainda não... É claro que era menos madura. Tem também as vantagens da juventude, viu? Mas, enfim... Mas o momento era um momento de otimismo em relação ao conflito israelo-palestino, né? O momento em que ainda se acreditava no processo de Oslo, que não foi um acordo de paz, ele nunca discutiu a paz, mas era um processo que prometia levar à discussão da paz, ainda se acreditava nele. Então era um momento de otimismo, e eu não tratei o sionismo nesse livro. Esse livro não tem por objetivo o sionismo. O objetivo desse livro é analisar a relação entre judeus e o marxismo, e os correntes de esquerda, correntes marxistas, então o envolvimento de judeus nessas correntes de emancipação operárias de esquerda marxistas, e como que o marxismo pensou a emancipação dos judeus. Então essa relação que eu analiso no livro. Bom, e o sionismo não fez isso, né? O sionismo, aliás, na época em que trata esse livro, né, do meados do século XIX até o começo do século XX, na verdade ele chega até quase meados do século XX, porque analisa autores de 1940, nessa época o movimento sionista era muito pequeno. No finalzinho do século XIX, comecinho do XX, que é o foco do livro, o movimento sionista era muito pequeno. Era realmente tão pequeno que Leon Trotsky chegou a dizer, nesse momento, que ele achava que o movimento sionista ia se desfazer, não ia sobreviver. Ele olhou uma reunião que aconteceu e falou assim, mas isso é um saco de gatos, não é possível que isso sobreviva, né, com tantas opiniões diferentes, e ele não viu sentido e coesão e força nesse movimento naquele momento, porque naquele momento não tinha, não é que nós... Bom, aí você pode dizer assim, Trotsky errou no seu prognóstico, né? Ele não acertava todas, não, apesar de que também ele previu o Holocausto, mas ele errou nesse prognóstico também porque era muito fraco o movimento. Então eu não analiso o sionismo, mas ali onde o sionismo aparece, ele também aparece no livro em alguns momentos, tudo bem. Então eu não estava preocupada com o sionismo nem no momento em que eu escrevi o livro, e como deve ser feito, a gente tenta também não olhar para o passado em função do presente, certo? Então eu estava analisando o final do século XIX, começo do XX, pelo que ele era e naquilo que era o meu objeto. Pois bem, hoje, quando eu fui reeditar esse livro, e depois dele estar esgotado há muito tempo, e a editora falou, não, vamos reeditar, e eu sempre fazendo outras coisas, agora eu resolvi editar, e aí que eu percebi que ele revela, né? Ele lança a luz, ele discute uma pluralidade de tendências, de movimentos, uma riqueza intelectual judaica de esquerda, que a vitória do sionismo como projeto de emancipação judaico do século XX, né, com a criação de Israel, e como todo bom nacionalismo que busca
formar a história como se tudo fosse um natural, né, desenvolvimento até a própria consolidação, criação do Estado de Israel e, portanto, vitória desse projeto nacionalista, buscou ocultar de todas as maneiras possíveis, e diminuir, e ocultar, ou seja, colocando a história judaica como realmente um processo natural de desenvolvimento até a criação do Estado de Israel. Quando você está, por exemplo, em Israel e você visita o Museu Yad Vashem, por exemplo, do Holocausto, você passa pelo museu, quando você sai com uma paisagem de uma colina absolutamente assim vazia, né? Dando a ideia de redenção, ou seja, daquela criação de Israel como sendo a redenção do judaísmo, da história judaica após o Holocausto. E tirando qualquer outra coisa do caminho, né? Então os movimentos, os engajamentos, as ideias de emancipação que não eram nacionalistas sionistas ou que eram de um tipo de nacionalismo que não era o sionista, como o territorialismo, como as ideias de emancipação nacional cultural do Bund na Europa Oriental, porque é o que o nacionalismo faz. E não é exclusividade do nacionalismo judaico fazer isso. Todo nacionalismo, todo bom nacionalismo faz esse tipo de, né, manipulação da narrativa histórica. Portanto, eu percebi isso, olha, esse livro traz, né? E aí, isso não deixa, então, de ser muito importante no momento em que a gente está. No momento em que, quando Israel, que utiliza, né, a memória do Holocausto, que instrumentaliza a memória do Holocausto para justificar a sua própria existência e a sua própria também blindar-se de críticas, dizendo a nossa política é para a proteção dos judeus contra um novo Holocausto, contra um novo genocídio, então se blinda de críticas, atua em nome da proteção dos judeus do mundo inteiro, mesmo que os judeus do mundo inteiro não se sintam representados nessa atuação, ou não queiram ser representados, ou mesmo, como acontece, não sintam o Estado de Israel como importante para a sua identidade judaica. E é esse fosso que está abrindo no momento em que Israel comete um genocídio em nome do judaísmo mundial, em nome da proteção de todos os judeus, inclusive chamou aquele ataque do Hamas do 7 de outubro como um novo holocausto. Veja só a proporção. Não tem proporção. O holocausto foi um crime atroz, com 6 milhões de mortos, e o ataque do Hamas foi um crime também atroz, com 1.200 mortos, mas não tem relação, sabe? O Holocausto durou anos durante a Segunda Guerra Mundial, e aqui você tem um ataque de um grupo, são absolutamente diferentes, e não é um genocídio, né? O que o Hamas fez no 7 de outubro não é classificado como genocídio. Então, como que ele compara? Ele compara porque faz parte da prática já histórica israelense utilizar a instrumentalização da memória do Holocausto para a justificativa das suas ações. E ao fazer isso, portanto, ele se blinda de uma crítica quando ataca também a Palestina, né? Edgar Morin dizia, e eu coloco isso na introdução, que a questão israelo-palestina é muito simples. Tem o opressor e tem o oprimido. Mas ela é tornada complexa na medida em que o Estado de Israel lança no futuro o medo do passado. E aí instrumentaliza e trabalha em cima desse medo constante projetado no futuro. Tá? Portanto, essa juventude que passou a se manifestar, ir às ruas, nos Estados Unidos principalmente, por estar no centro do império, que é o protetor incondicional da política israelense no Oriente Médio, que fornece todas as armas, assim por diante, ou boa parte delas, a maior parte delas. Então essa juventude americana engajada, que passou a se engajar, que fez acampamentos nas universidades, tudo para dizer não em meu nome, né? Não aceito genocídio, não quero que seja feito em meu nome. Essa juventude, ela está reinventando a maneira de expressar o seu judaísmo, fora e libertada, digamos assim, das tradicionais amarras de uma sociedade, mesmo fora de Israel, sionista, judaica. Então ela passa a dizer, olha, eu não quero que Israel atue em meu nome, não quero que use o meu nome, não me sinto representado pelo que está fazendo e não me sinto sequer que a minha identidade depende do Estado de Israel. A minha identidade judaica, eu vou vivê-la e vou desenvolvê-la de outras maneiras. E eles têm buscado esse passado que o livro resgata. Eles têm ido para esses autores, para esse engajamento, para essas ideias de emancipação judaica, de libertação da opressão, da perseguição, dos pogroms, das leis restritivas, de tudo que que pesava sobre a vida dos judeus na Europa, e têm ido atrás do que as organizações que nessa época disseram, o que elas faziam, o que elas entendiam como emancipação dos judeus.
Então esse livro traz isso, traz essa análise. É claro que eu não tinha percebido isso em 98 e eu fui perceber isso hoje porque a situação hoje me permitiu perceber que o livro tem essa dimensão. Para terminar, queríamos que você nos falasse sobre sua escolha de acrescentar, além de novo prefácio, 2 capítulos, um sobre os judeus nas Brigadas Internacionais da Guerra Civil Espanhola e outro sobre o pensamento de Leon Trotsky. Veja, esse livro, ele começa com uma análise de Marx sobre a questão judaica, um ensaio que Marx escreveu ainda jovem, né, quando ele estava se distanciando do grupo dos jovens hegelianos, e polêmico, um ensaio polêmico chamado Sobre a Questão Judaica. Né? Então tem toda uma polêmica aí muito interessante para o marxismo e para a questão judaica, mas muito interessante para o marxismo e é muito mal interpretado esse ensaio de Marx, né? E aí eu tenho, enfim, a minha interpretação desse ensaio, dessa polêmica com Bruno Bauer. Do capítulo sobre Marx, eu passo para a Segunda Internacional e como que a Segunda Internacional e os principais teóricos marxistas dessa época, Karl Kautsky e Otto Bauer, trataram a questão judaica, né? Otto Bauer, por exemplo, que era judeu, ele não via os judeus como nação. Então, isso era uma discussão muito grande, né? De ser ou não ser uma nação, ou como entender a emancipação dos judeus, etc. Então, na Segunda Internacional. Ao mesmo tempo, também analiso algo que a gente, né, não pode ignorar, que houve um socialismo precoce, inicial, muito ainda marcado por um antissemitismo tradicional, feudal, antigo, com as suas imagens próprias antissemitas do começo do século XIX. Ao mesmo tempo, eu argumento que Marx não era antissemita, e eu demonstro através de uma análise do artigo. Então, eu começo ali com Marx, passo para a Segunda Internacional, o contexto europeu ocidental desse período, a transformação do antissemitismo em ódio racial no século XIX, segunda metade do século XIX, ou seja, a mudança no antissemitismo, né? Porque o antissemitismo existe desde Roma Antiga, mas ele teve diferentes causas e também aspectos, né? Dependendo de cada época. E nesse momento, a grande questão é que surge um antissemitismo racial, que vai ser aquele antissemitismo levado ao extremo, vai dar no Holocausto, tá? Então, daí eu passo para uma análise que eu gosto muito, que particularmente me deu um prazer muito grande de escrever, que foi sobre a história social dos judeus na Europa Oriental. Os judeus, social e econômica, os judeus nos kibbutzim, né, nos guetos da Europa Oriental, dentro do Império Czarista, todo o seu modo de vida, toda a sua inserção no trabalho, comparando isso com a proletarização do campesinato russo, como que os judeus não se proletarizaram da mesma forma, e, portanto, qual foi a base para a origem dos movimentos da esquerda judaica, né, na Europa Oriental. E entre esses movimentos, o principal foi o Bund. Né? O Bund significa união, em Yiddish é a abreviação do nome inteiro do partido, que era a União dos Operários Social-Democratas Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia, né? Que se foi fundado um ano antes do Partido Operário Social-Democrata Russo, de onde saíram mencheviques e bolcheviques, ou seja, o Partido da Revolução Russa. Né? Nesse contexto também, toda a luta, o trabalho de figuras como Lenin, por exemplo, contra o antissemitismo, em aliança com o Bund, na defesa dos judeus contra os pogroms, na Revolução de 1905, como isso foi importante, e também todo o debate de Lenin com o Bund, porque ele tinha divergências importantes com o Bund. Não obstante uma união contra o antissemitismo e contra os ataques aos judeus, mas uma divergência muito grande na forma de organização do Partido Revolucionário. Né? E ele via o Bund como tendo uma atuação com a qual ele não concordava. Né? Viajou no livro. Bom, e daí eu chegava nesse processo da Revolução Russa e num autor que é um autor assim, fabuloso, importantíssimo, que deixou um livro chamado Uma Análise Materialista da Questão Judaica. Ou seja, 100 anos depois de Marx escrever sobre a questão judaica, 1842, em 1942, Abraham Leon escreveu a primeira análise utilizando o materialismo histórico, a teoria que Marx elaborou em grande parte com esse ensaio,
né? Mas foi o primeiro a realmente utilizar a teoria marxista do materialismo histórico na análise da história judaica desde a antiguidade até aquele momento atual de ascensão do nazismo. Abraham Leon era uma liderança da Quarta Internacional, uma liderança trotskista, e ele estava na clandestinidade, escreveu esse livro na clandestinidade. E no momento em que ele achou que ele poderia sair da clandestinidade para participar de uma reunião, ele foi capturado e morto em Auschwitz, tá? Então ele escreveu esse livro sobre a clandestinidade em condições extremamente difíceis, e o livro é uma obra-prima, com, claro, certas críticas que se fazem ao livro, do tipo ser muito esquemático, enfim, e ter certas limitações, mas isso não tira as qualidades do livro. Nisso tudo, faltava... E realmente faltava, e aí eu fico feliz de ter conseguido entrar agora com esses capítulos sobre Leon Trotsky, né? Ora, Abraham Leon era seguidor das ideias de Leon Trotsky, né? E depois de ter sido sionista socialista, um sionista de esquerda, e ter rompido com o sionismo de esquerda, ele vira adepto do trotskismo, amigo de Ernest Mandel na França, e uma importante liderança. Então, afinal de contas, e Trotsky? O que Trotsky escreveu? Eu tinha escrito sobre Lenin, sobre a Segunda Internacional, os principais teóricos marxistas, não tinha escrito a essa altura sobre Trotsky, não tinha tido, na verdade, tempo, fôlego quando eu escrevi esse livro, não porque eu não quisesse, e eu fiz isso depois. Tá? Então, todas as ideias de Trotsky que reunidas não é pouca coisa, apesar de que os artigos de Trotsky exclusivamente sobre a questão judaica não tenham sido muitas, porque afinal de contas Trotsky era judeu, né? Ele tinha origem judaica, mas como muitos marxistas judeus não dava assim, externamente pelo menos, grande importância ao seu judaísmo, dizendo não, eu sou internacionalista, o meu particularismo, a minha origem, né, minha identidade judaica não me move, não é o meu norte, não é o que me... E acreditavam numa ideia de uma emancipação realmente proletária, né? Algo que unisse todos os povos, e era avesso a qualquer ideia de separação étnica, nacional, racial, então a concepção era outra. No entanto, o que eu argumento no livro é que a gente não pode ignorar que essas figuras que eu analiso, as que eram judaicas, eram judias, porque isso tinha uma importância sobre a sua atuação, sobre a forma como viam essa atuação, como o seu engajamento. Então, a gente não pode ir ao extremo, eu argumento isso no livro, de dizer, não, o judaísmo de Trotsky não tinha a menor importância. Tinha. O judaísmo de Marx não tinha a menor importância. Não tinha importância, isso faz parte. E Trotsky, inclusive, chegou a dizer, a negar a Lenin, quando Lenin queria que ele fosse o ministro do interior, né, o comissário dos assuntos do interior, ele disse a Lenin que ele não podia aceitar essa função, porque iam criticar a Revolução Russa, dizendo que a Revolução Russa tinha colocado um judeu para comandar os assuntos internos da Revolução. E aí ele dizia, eu não posso colocar essa arma na mão dos antissemitas. Pelo contrário, liderar o Exército Vermelho ele podia, até porque a acusação contra os judeus é que eles eram intermediários, comerciantes, usurários, inferiores do gueto, que não... E pegar em armas, ok, então eu vou entrar... Então, ele tinha isso em mente, era importante, ele sabia que era uma questão muito importante. E também eu mostro nesse artigo como que o antissemitismo não acabou com a Revolução Russa. Por mais que Lenin e Trotsky e outros tenham combatido o antissemitismo, um sentimento arraigado, antigo, né, tão fomentado pelo czarismo, tão utilizado como bode expiatório pelo czarismo, coisa que eu também abordo e tento analisar nesse livro, ele não acaba de um dia para o outro, né, e esse antissemitismo foi utilizado por Stalin no combate à oposição de esquerda, né? Nos processos de Moscou, em 1936, Stalin, por exemplo, quando ele queria sumir, né, com alguma liderança opositora, e por acaso essa liderança fosse judeu, meio judeu, um quarto judeu, né, ele não dizia na imprensa que era judeu, ele dizia que era cosmopolita. Porque entendia-se na época que o cosmopolita era o contrário do internacionalista. O internacionalista era o bom revolucionário russo. O cosmopolita era burguês, no entendimento do léxico revolucionário da esquerda. Então ele já dizia que era cosmopolita. E as pessoas entendiam que cosmopolita é o burguês e é o judeu, sabe? Então ele jogava com antigos preconceitos, até mesmo para perseguir e facilitar e tornar mais aceitável, palatável que certas lideranças muito conhecidas fossem, né, simplesmente eliminadas nos processos de Moscou, 1936 e diante.
Trotsky era muito ciente disso, tem essa análise dos seus escritos também. Outros autores, posteriormente, também demonstraram esse antissemitismo de Stalin, que alguns acreditam que era exclusivo aos seus anos finais, né? Finalzinho da década de 40, a 1952, quando Stalin morreu, né? E, bom, é uma discussão que era importante de ter, né? Afinal de contas, ainda na década de 30, 40, o antissemitismo está presente na Rússia revolucionária, na União Soviética, e como que ele é utilizado, né? Então essa discussão está aí, e também o que Trotsky pensava do sionismo, né? E Trotsky tem uma diferença importante em relação a Lenin, Karl Kautsky, outros autores anteriores do marxismo, que Trotsky não negava aos judeus o caráter de nação. E dizia, olha, se os judeus querem se sentir como nação, que tenham o direito de se sentir como nação, que sejam uma nação. O problema é que a forma como o sionismo faz, através do colonialismo, expulsando os palestinos da sua terra, é uma faca de dois gumes. Não irá trazer a realização nacional judaica sem criar outro problema. Então ele era contra o sionismo, sim, sempre foi, no que ele deixou escrito sobre isso, que também não foi tanta coisa, não teve chance, mas ele era contra pela forma como o sionismo ele não estava separável, não era possível de separar do colonialismo. Não porque o sionismo fosse um nacionalismo judaico. O nacionalismo era parte da época, era um elemento da sua época e poderia ser utilizado de maneira progressista e revolucionária. É claro que o nacionalismo, quando ele assumia feições de dominação imperialistas, não, era retrógrado, mas o nacionalismo como um movimento de libertação poderia ser, e se os judeus queriam ser uma nação, um povo, ok, não haveria motivo para negar esse status aos judeus. A questão toda era a colonização da Palestina. Isso não poderia dar certo na visão de Trotsky, isso era uma faca de dois gumes. Então isso era uma discussão muito importante. E para finalizar, então, o capítulo sobre os judeus na Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola ela é muito pouco estudada, na verdade. Bom, pouco estudada, acho que aqui a gente pode dizer isso, mas e tão importante porque foi como aquele momento em que o engajamento dos judeus nas brigadas internacionais, na Guerra Civil Espanhola, ela começou com o engajamento na própria Revolução Espanhola. A Revolução Espanhola ela foi derrotada. Ela foi derrotada ainda no final de 36, mas ainda aquela guerra civil contra o fascismo, contra Franco, era muito importante, tinha um valor de engajamento, né? Atraía realmente povos de todo o mundo, e judeus inclusive, e uma proporção muito grande de judeus nesse engajamento, porque sabiam que tinham um duplo motivo para se engajarem nessa luta. Era uma luta contra o fascismo na Europa, e era uma luta pela própria salvação enquanto judeus, que sabiam que o fascismo tinha como um dos principais argumentos o antissemitismo, e que a vitória do fascismo seria uma sentença de morte para os judeus, por serem judeus e por serem de esquerda, né? Pelos dois motivos. Então, foi um momento muito importante de ser lembrado, de ser compreendido, com lições importantes também a serem tomadas dessa derrota da Revolução, e como que a derrota da Revolução acabou selando a derrota da Guerra Civil, na Guerra Civil também, mas com um engajamento que, veja, a gente ainda vê as pessoas capazes de ter, né? Hoje, né, o que foi aquele comboio, naquele grande comboio, carros e ônibus e voluntários e centenas de pessoas, até milhares de pessoas que partiram ali do norte da África para chegar no Cairo para se dirigir à fronteira com Gaza. Pessoas que foram lá pessoalmente, individualmente, que aderiram a uma causa de libertação dos palestinos na faixa de Gaza sob, né, bombardeio israelense. E diziam, olha, a gente não quer invadir a faixa de Gaza, não tem nenhuma pretensão, a gente quer se manifestar e chamar atenção para o inaceitável dessa situação. Bom, as brigadas internacionais foram além disso, né, pessoas que foram lá pegar em armas de maneira voluntária, eram pessoas de esquerda, eram comunistas, eram socialistas, de todas as nacionalidades, e como eu falei, com um grande contingente de judeus, inclusive de palestinos também, né? Tem registros de palestinos também, eu levanto um deles nesse livro, e que iam lá para lutar contra o fascismo, né? Essa era a ideia, derrotar o fascismo, às portas da Segunda Guerra Mundial. Claro que não sabiam que haveria
mas havia uma boa noção de que o risco era esse, e o risco era muito grande. E foram lá, então, realmente dispostos a entregar suas vidas para derrotar o fascismo. Então, não podia deixar, e é um capítulo curto esse, mas eu não podia deixar de lembrar, de registrar, de deixar marcada, né, essa breve, nesse caso, breve análise da participação dos judeus nas brigadas internacionais na Guerra Civil Espanhola. O capítulo sobre o Leon Trotsky é mais longo, mas os dois, enfim, compõem agora o livro. Acho que compõe esse momento, né, que termina em 1942, né? Ou seja, realmente as portas do genocídio judeu. Professora, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vale História, eu gostaria de te agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Muito obrigada a você, toda a equipe da revista, parabéns pelo trabalho. Convidamos a todos e todas a explorarem o canal da revista e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vale História.